Oi, pessoal, tudo bem? Bom, eu tô aqui para relembrar algumas coisinhas sobre equilíbrio químico com vocês. E aí eu vou propor 5 exercícios. Eu vou, nessa aula, olhar esses exercícios com vocês, ler eles e aí vocês vão resolver sozinhos. Tudo bem? Primeiro de tudo, o equilíbrio químico ele é característico porque tem essas duas flechinhas de ida e de volta. O que significa esse equilíbrio? Que a equação pode ser, a reação química pode ser reversível. Ou seja, ela vai e ela volta. O que mais que a gente tem? A gente tem que o equilíbrio é atingido quando a velocidade de ida fica igual à velocidade de volta. E nisso temos que, quando essa condição é atingida, que as concentrações, lembre-se que os colchetes agora são concentrações, ficam constantes. Constante significa que não varia mais. Constantes. Num gráfico, a gente tem várias possibilidades. Então, pense num gráfico concentração versus o tempo, tá? Vou colocar 3 possibilidades aqui. Tudo bem bonitinho dentro da escala, né? Então, assim, ó. O produto, eu sempre vou estar formando ele. Então, ele sempre vai começar do zero. E sempre vai ter um tempo de equilíbrio, né? Tempo de equilíbrio. Quer dizer, aquele momento a partir de onde, eu vou fazer aqui pontilhadinho para eu não me perder. A partir de onde o equilíbrio é atingido. Como que eu sei? Porque as concentrações ficam retinhas, param de variar. Então, vou usar aqui o verdinho para o meu produto. O produto é sempre o que está depois da flechinha na reação direta, que é no sentido que a gente lê normal. Então, eu começo no zero e vou formando ele conforme passa o tempo. Quando chega no equilíbrio, o que acontece? Fica retinho, para de variar. Já o produto, qual é a característica dele? Eu começo com uma grande quantidade e vou gastando ele conforme o tempo passa. Quando chega no equilíbrio, as concentrações param de variar. Um sobrepôs o outro, não tem problema nenhum. Qual é o outro perfil desse gráfico? Pode ser assim, tudo bem que o meu equilíbrio foi atingido antes, né? Pode ser assim, ó, eles são atingidos juntos, ou pode ser que eles nem se encontrem. Ó, pode ser assim e assim. Ok? Nesses 3 gráficos aqui, ó, os 3 são a mesma coisa. Eu tô gastando reagente e formando produto, até que chega um ponto onde para de variar, ok? Esse ponto a gente chama de tempo de equilíbrio, TEQ. E quando eu digo que as concentrações ficam constantes, é isso que eu me refiro, ó. Tá subindo porque eu sou descoordenada, mas é para ser reto. Então, se a gente for seguir aqui, ó, pontilhadinho, a gente vai chegar num valor fixo de concentração, tudo bem? O que mais que a gente já estudou? Os Ks. O primeiro K é o Kc. O K é a constante de equilíbrio, ele dá algumas informações para o equilíbrio. O primeiro K que a gente estudou é o Kc. Esse C significa que eu tenho a constante de equilíbrio em termos de concentração. Concentração em mol por litro. Por isso que tá todo mundo entre colchetes. A fórmula é produto elevado à quantidade sobre reagente elevado à quantidade. Então, de trás para frente. Se tiver mais de um produto, você vai colocar ali, mas vai ser vezes. Como eu tô falando de concentração nesse Kc, não entram água, porque não tem mol por litro de água em água, e não entram sólidos, porque os sólidos não estão dissolvidos, ok? Bom, vou pro primeiro exercício aqui então. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Ó, o meu primeiro exercício, tomara que ele não fique apagadinho depois, porque quando eu tô filmando ele fica perfeitinho, gente. Tá? Então, eu vou trabalhar com os equilíbrios não iônicos e depois com os iônicos, ok? Veja bem, os seguintes gráficos apresentam variáveis de uma reação química. São 2 gráficos parecidos com aquele que eu te mostrei, mas olha a diferença. Velocidade versus o tempo, concentração versus o tempo. São 2 gráficos que indicam coisas diferentes. Aqui, então, ó, eu tô gastando, tô formando. Quando chega no T2, eu tenho equilíbrio atingido. O T1 não significa nada, tá? O T1 não significa nada, só significa que os 2 cruzaram. E eles poderiam nem ter se cruzado para atingir o equilíbrio. Lembra que eu expliquei no gráfico agora? E ficou constante, ok. E aqui na velocidade, o que a gente sabe? Que a partir do T2, ó, do tempo 2, as velocidades ficaram iguais, ó. Se eu vier aqui, vai dar o mesmo valor de velocidade.
Lembra que eu te expliquei também que a velocidade de ida fica igual à velocidade de volta? Que essa é uma condição para o equilíbrio ser atingido? Então, você vai analisar os dois gráficos e assinalar a alternativa correta. Eu meio que já contei a resposta, tá? Espero que vocês tenham entendido. Aqui na 2, deixa eu tentar aproximar. Vamos ver. Aí, melhorou, eu acho. Escreva a expressão matemática da constante de equilíbrio. Ó, ele quer a expressão, vocês estão vendo aqui, ó? Expressão. A expressão não tem cálculo, é só colocar produto sobre reagente, igual a gente já fez. Para as equações reversíveis representadas abaixo. Vai fazer as 4. Aqui todo mundo é gasoso? Quase, ó. Na primeira vai todo mundo, na segunda vai todo mundo, na terceira vai todo mundo. Opa, aqui você vai ignorar o carbono. É só não colocar, ok? Porque é sólido. Na 3. Na 3 diz assim, ó. Eita, que bati no celular. Quando glicose e frutose. Glicose é o açúcar do amido de milho, né? Na verdade, o amido, quando ele se quebra, ele forma 2 glicoses. E a frutose, que é o açúcar das frutas, são dissolvidos em água. E a gente tem o seguinte equilíbrio. Frutose em equilíbrio com glicose. Claro que dá para deslocar esse equilíbrio. É o que a gente vai acabar estudando daqui para frente, tá? Mas daqui uns dias. Lá na continuação diz assim. Peraí que eu não tô me achando. Ih, vou ter que abrir aqui. Aí. Não quero estragar a apostila, mas tá difícil. Tenham paciência. Um químico preparou uma solução de frutose, tal concentração. Ao atingir o equilíbrio, a concentração de frutose diminuiu para 113. A constante de equilíbrio para a reação será... Bom, ele deu a da frutose, ok? E pela estequiometria você vai saber a da glicose. Qual valor você vai usar? A inicial ou a no equilíbrio? Sempre você vai usar o valor no equilíbrio. Deixa eu tentar rabiscar aqui. Cadê um lápis? Ó, então veja bem. Aqui, ele deu esse valor aqui, você não vai usar, porque não é no equilíbrio, tá? Lá na reação química, ele só escreveu frutose e glicose. Então, a tua proporção em mols é 1 mol para 1 mol. E aí, o que mais? Ele deu o seguinte, que a concentração de frutose diminuiu para 0,013. Então, isso aqui é o que você tinha, ok? Isso aqui é o que você teve no final. Quero que vocês pensem um pouquinho, para saber quanto que você vai usar. Isso para descobrir a da glicose. E lembrando que essa é da frutose no equilíbrio, ó. Ao atingir o equilíbrio, a concentração de frutose diminuiu para tal. Então, essa no equilíbrio é o que você vai usar. Você vai ter que descobrir, tá? Qual é a concentração da glicose no equilíbrio. E aí, então, você vai jogar na fórmula do Kc. Kc, produto sobre reagente. Então, vai ser glicose sobre frutose. Ele não deu fórmula, então deve ser elevado a 1, né? 4. No 4, a gente tem assim, ó. A reação reversível de dimerização do NO2. Dimerização é quebra. Dimerização é junção de 2 moléculas iguais. É mostrada na equação a seguir. Então, ó, 2 vezes o NO2 forma um N2O4. Isso é um equilíbrio. O gráfico abaixo mostra a variação das concentrações dos participantes nessa reação em função do tempo, para uma reação feita a 200 graus Celsius. Eu vou corrigir depois esses exercícios, tá? Então, caso vocês não consigam fazer, ninguém vai morrer por causa disso. Olha o que acontece. Tem o produto e tem o reagente. Então, o N2O4 é formado e ele não chega no 2, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele vai chegar aqui, ó, mais ou menos. 1,5, né? Aí, o NO2, ele fica no 1. Ok? Essas são as quantidades no equilíbrio, ó, concentração no equilíbrio. Qual o valor dessa constante de equilíbrio a 200 graus Celsius? Ó, o valor dos gráficos já é 200, então tá tudo ok. É só usar os dois valores e usar a estequiometria, produto sobre reagente e aplica esses valores. Lembre-se que os valores do Kc de concentração tem que ser sempre os valores do equilíbrio. Então, você vai buscar no equilíbrio, ou seja, quando tá reto, nunca no início, tá? Sempre quando tá reto. E vai buscar os valores. Ó, eu chutaria aqui que deu 1,5, né? 1,5 e 1, ok? Lembrando que aqui o NO2 é ao quadrado. E letra B. Considere que num outro experimento, nessa mesma temperatura, a concentração do NO2 no frasco seja de 10 mol por litro. Nessa condição, qual deveria ser a concentração do N2O4 para que a mistura estivesse no estado de equilíbrio químico? Quanto que foi usado de NO2 no começo? Ó, NO2 foi usado 4 mols. Ele quer saber se nessas condições você usasse 10.
ok? Não quero ficar rabiscando o livro, tá? Se você usasse 10 ao invés de 4. 5 e último, graças a Deus. São 2 aulas, né? Tem que dar bastante serviço pra vocês. Ó, na número 5 diz assim: a síntese da amônia, ela é reversível e dá, sei lá, pelo N2 mais 3H2, 2NH3. No estudo dessa reação foram adicionados 10 mols de cada reagente no reator. Vixe, acho que vai dar por lei de Oswald. Sim, eu escolhi os exercícios sem ver antes, mas não somos capazes. E o volume é de 1 litro. Opa, então se é 10 mols em 1 litro, já é a concentração, é tudo mol por litro. Verificou-se que, passado um tempo, o sistema entrou em equilíbrio. E nesse estado, havia no frasco 1 mol de gás hidrogênio. Eu vou escrever esse daqui, tá? Esse daqui, então, é o do número 5. Cadê minha folhinha? Aqui. Do número 5. A reação é N2 mais 3H2 em equilíbrio com 2NH3. Sempre que ele não te der... Foco. Sempre que ele não te der todas as quantidades, você vai fazer início, quanto que você tinha no início, quanto que reagiu e quanto que sobrou no equilíbrio. Tipo o final, tá? Esse aqui, no equilíbrio, é o valor que você vai usar na fórmula do KC, ok? Sempre a linha do reage é a linha que obedece a estequiometria da reação. Tá? Vou anotar aqui do ladinho. É assim que você vai descobrir os outros. Eu já tiro minha mão aqui da frente, tá? É o que obedece a estequiometria. Ok, então vamos ler o enunciado de novo. Ó, no estudo dessa reação, foram adicionados 10 mols de cada reagente. Ok, então foram colocados aqui, ó. 10 mols desse e 10 mols desse. Esses são os reagentes. Não apareceu, que coisa. 10 mol. É que o foco muda quando eu saio do livro. E aqui, 10 mols. O exercício disse: foram misturados no reator de 1 litro, por isso é tudo concentração, já é para 1 litro, senão lá no final você tem que dividir pelo volume. 10 mols de cada reagente. Quando que você tem DNH3 no começo? 0, porque não formou nada ainda, o tempo é 0. Aí, olha só o que mais que diz no exercício. Foco de novo. Tá, foram adicionados 10 mols de cada reagente no reator de volume igual a 1 litro, que então foi aquecido. Verificou-se que, passado um tempo, ou seja, o tempo de equilíbrio, ó, quando ele põe isso aqui, ele diz que foi atingido equilíbrio. O sistema entrou em equilíbrio e, nesse estado, tinha no frasco 1 mol de gás hidrogênio. É só isso que ele fala. Então, ó, no equilíbrio, sobrou 1 mol de gás hidrogênio. E nada mais. Vamos lá? Exercício disse que foram misturados 10 mols de cada reagente e que, após um tempo, no tempo de equilíbrio, foi descoberto que tinha apenas 1 mol de gás hidrogênio. Agora, vocês vão analisar comigo. Se tinha 10 e sobrou só 1, quantos que ele gastou? Ele gastou 9 mol, concorda comigo? Quando você tem essa coluna, seja essa ou essa, ou uma coluna inteira preenchida, você descobre as outras. Lembra que a linha do reage obedece à proporção? Então, olha só, qual é a proporção em mols do nitrogênio para o hidrogênio? 1 para 3, vou anotar aqui em cima, ó, 1 para 3 para 2NH3. Então, aqui, ó, se é 1 para 3, eu vou ter 3 vezes menos o H. 9 dividido por 3, 3 mols. Agora, eu posso fazer para cá, ó. De 3 para quanto? É 1 para 2. Então, aqui sempre vai ser o dobro do N2. Então, 3, aqui será 6 mol. De novo, como que eu descobri no 9? Tinha 10, o exercício disse que sobrou 1 mol por litro. Por isso, eu tinha 10, sobrou 1, eu gastei 9 para poder formar NH3. Como que eu descobri esses outros dois em verde? Pela estequiometria. É 1 para 3, então aqui tem 3 vezes menos a quantidade de H2, sempre. Ah, mas aqui não tinha. Pois é, porque ele colocou a mesma quantidade, eu adicionei. Mas aqui no reage sempre vai obedecer a proporção. Eu posso colocar 5 kg de farinha e 5 kg de açúcar para fazer um bolo. Mas a quantidade necessária é essa linha do reage, o que obedece à receita original. E aí, como é 1 para 2, 3 para 6, o dobro. Beleza, tinha 10, gastei 3, vai sobrar 7 mol.
Tinha 0, formei 6, vai sobrar 6 mols no equilíbrio. Lembre que o volume é de 1 litro, então é tudo mol por litro. Pronto, você já tem todas as concentrações no equilíbrio. Agora, você vai montar o KC, produto, NH3 elevado ao quadrado, sobre N2 lá na reação original, elevado a 1, e vezes H2 elevado ao cubo, porque tem 3 vezes o H2. Vai substituir esses valores e valeu, falou, ok? Esse era o mais difícil e é a primeira vez que eu tô explicando pra vocês. Vocês vão ter mais exercícios desses aqui pela frente, tá? Um abração, gente!